Há muito tempo, os humanos tentam encontrar provas concretas da existência de Jesus Cristo. A maioria das pessoas não tem dúvida de que ele realmente existiu. Mas ainda assim, há uma busca para saber mais sobre ele. Décadas atrás, um homem chamado Ron Wyatt afirmou ter encontrado a famosa Arca da Aliança, junto a gotículas de sangue que supostamente seriam de Jesus Cristo. Ainda mais assustador é o fato de que Ron, depois de analisar o sangue, teria descoberto que Jesus Cristo não era humano. Será que essa história é verdadeira? Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. E se for verdade? No ano de 1981, Ron Wyatt localizou o que, para ele, parecia ser o local da crucificação de Jesus Cristo. Ron era um arqueólogo amador, aventureiro e anestesista. Ele encontrou um lugar em Jerusalém que ele acredita ter sido o local onde Jesus foi crucificado. No chão, havia uma rachadura que, para Ron, era a mesma rachadura citada por Mateus, que disse que as rochas se rasgaram de tristeza pela morte de Jesus. Ao cavarem o local, o aspirante a arqueólogo e sua equipe encontraram uma rede de cavernas antigas. Em uma dessas cavernas, aparentemente, Ron encontrou a Arca da Aliança, uma arca onde as tábuas dos 10 Mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardadas. Enquanto examinava a caverna, ele notou uma estranha substância preta e seca em uma rachadura no teto da câmara. Segundo o pesquisador, quando Cristo morreu, a rocha foi cortada logo abaixo da sua cruz. E essa fenda se estendeu até a câmara oculta que continha a arca. Após morrer, quando o soldado enfiou a lança para perfurar o baço de Jesus e garantir sua morte, o sangue teria caído pela fenda. Depois de encontrar a arca, Ron teria se deparado com 4 anjos que estavam protegendo a entrada dela. Seguindo as instruções dos anjos, removeu uma amostra do sangue de Jesus e levou para um laboratório para fazer uma análise. Ele também pediu que fizesse uma contagem de cromossomos. Porém, disseram a Ron que era impossível fazer um teste de cromossomo em glóbulos brancos mortos. No entanto, eles acabaram concordando em fazer o teste e começaram a ver as células sob o microscópio. Para seu espanto, eles viram células se dividindo diante de seus olhos. Surpreendentemente, o sangue ainda estava vivo, o que deixou os especialistas do laboratório espantados. Além disso, eles foram capazes de analisar seus cromossomos, o que só é possível quando o sangue está vivo. Ainda mais assustador foi o fato de que o sangue de Jesus foi considerado único, já que era diferente de qualquer outro sangue humano. Isso porque cada célula continha apenas 24 cromossomos, enquanto a contagem normal é de 46. Segundo a descoberta, Jesus havia recebido 23 cromossomos de Maria, sua mãe, e apenas um cromossomo Y do seu pai, que no caso seria Deus. Ron Wyatt acha que isso é a prova de que Jesus era filho do Criador. Porém, isso também nos dá a ideia de que ele poderia não ser um humano. Posteriormente, o anestesista foi questionado por diversos especialistas ao redor do mundo. Afinal, em qual laboratório o teste foi feito? Existem amostras restantes, uma vez que foi feita a alegação de que grandes quantidades de sangue caíram na caverna? Existe alguma evidência de tal descoberta? Por que a evidência nunca foi apresentada para um exame crítico e científico? Uma das explicações
foi de que as autoridades israelenses não queriam que a história fosse divulgada porque a localização da Arca da Aliança era muito próxima de um dos locais mais sagrados do Islã. Com isso, o anúncio poderia gerar um conflito violento entre judeus e muçulmanos. Ele também afirmou que um dos anjos que fazia a guarda da Arca da Aliança proibiu de fornecer os detalhes de sua descoberta, com a justificativa de que isso seria perigoso. Apesar dessa ideia parecer um tanto maluca, existe muita gente que acredita que sim, Jesus era um extraterrestre. Em 1954, George King, um taxista londrino, supostamente recebeu uma comunicação telepática de uma inteligência extraterrestre chamada Mestre Aeterius. A mensagem entregue pelo planeta Vênus dizia que ele se tornaria a voz do parlamento interplanetário. E foi apenas a primeira de muitas mensagens que King recebeu ao longo de sua vida. Em 1955, depois de fazer os tais contatos, King se inspirou nas mensagens para fundar a Sociedade Aeterius, um grupo religioso dedicado a difundir e agir de acordo com os ensinamentos de inteligências extraterrestres avançadas. Uma das principais crenças da Sociedade Aeterius é que existe vida extraterrestre e que os alienígenas são seres espirituais altamente evoluídos, conhecidos como mestres cósmicos. Ocasionalmente, esses extraterrestres assumem a forma humana e nos visitam na Terra, espalhando orientação espiritual por todo o globo. Exemplos de mestres cósmicos são Buda, Krishna, Confúcio e Jesus Cristo. King se mudou para Los Angeles em 1959, onde fundou a sede americana do seu movimento, determinado a espalhar suas crenças em deuses do espaço, OVNIs, curas espirituais e poderes psíquicos. Segundo ele, os alienígenas viajam pelo universo em discos voadores. E quando ele fez contato com esses seres, a Terra enfrentava uma situação perigosa por causa do desvio das leis espirituais e da experimentação atômica. De fato, nessa época, as mensagens que ele tinha recebido faziam todo sentido. A corrida espacial tinha começado e a Guerra Fria deixava todos com medo de um conflito nuclear. Para King, os deuses e os OVNIs poderiam nos ajudar a curar a Terra. O curioso é que, mesmo fundando uma espécie de religião, ele defendia que se você fosse cristão, então que vivesse as leis estabelecidas por Jesus. Se fosse budista, que seguisse as leis estabelecidas por Buda. Se fosse um hindu, então que fosse o melhor hindu que conseguisse ser. Esse seria o único caminho verdadeiro para os homens da Terra se salvarem. Ou seja, apesar de afirmar que tinha feito contato com deuses extraterrestres, ele não encorajava as pessoas a deixarem de seguir suas religiões. George King morreu em 1997, mas desde então a Sociedade Aeterius continua viva, mantendo filiais em 11 países ao redor do mundo. Aqui no Brasil, temos Dom Fernando Pugliese, bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, que atua em Maceió, no Alagoas. Ele acredita piamente que Cristo era um extraterrestre. Dom Pugliese se formou em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma, na Itália. O bispo diz que há diversas mensagens ocultas na Bíblia e faz sua própria interpretação dos ensinamentos cristãos. Segundo Dom Pugliese, existem diversos sinais na própria Bíblia que podem comprovar suas afirmações. A estrela de Belém, por exemplo, que guiou os 3 reis magos até Cristo, era nada mais, nada menos que um disco voador. Isso explica o fato do objeto ter se movido de forma inteligente, guiando os nobres até Jesus. Além disso, para ele, a aparição da Virgem Maria na cidade de Fátima, em Portugal, nada mais era do que uma manifestação extraterrestre, talvez um robô controlado por um OVNI.
Embora nunca tenha visto ou tido contato com alienígenas, o bispo acha que os anjos e arcanjos citados na Bíblia, assim como Jesus, eram extraterrestres. Isso poderia explicar o fato de Jesus ter curado pessoas doentes, multiplicado pães e transformado água em vinho. Entre as coisas que o bispo acredita está uma teoria criada pelo francês Claude Vorilhon, conhecido como Rael, que criou o movimento raeliano. Ele escreveu o livro Extraterrestres, Levaram-me ao Seu Planeta, em que relata que em 1975 se encontrou com Jesus, Buda, Moisés e Maomé. Nesse encontro, foi revelado a ele que todos os profetas que foram enviados por Elohim, o Ser Supremo, eram alienígenas. Logo, podemos considerar que Jesus era um extraterrestre. Ainda segundo a teoria de Rael, Jesus foi clonado pelos alienígenas que vieram até a Terra e pegaram seu DNA ainda na cruz. Isso explica os misteriosos raios e tremores que aconteceram após a morte de Cristo. Graças a essa clonagem dos extraterrestres, Jesus está vivo, só que em outra galáxia. Se formos considerar que todos esses fatos são verdadeiros, então podemos considerar também que toda a linhagem de personagens bíblicos seriam astronautas de outras galáxias. Isso vai desde os anjos que avisaram a Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, até o carro de fogo que levou o profeta Elias até o paraíso. Bom, eu preciso deixar claro que a nossa intenção ao falar sobre essas teorias não é ferir a fé de ninguém. Apenas queremos expor alguns devaneios que, mesmo parecendo estranhos, podem fazer algum sentido. Será que toda essa história de que Jesus não era humano pode ser real? E se Ron Wyatt estivesse certo o tempo todo, hein? Será que alguém não quer que a gente descubra que Jesus era extraterrestre? Será? E se for verdade?